A minha forma de falar começou a se parecer muito com um dos meus colegas de trabalho. E eu comecei a estar muito com eles. Eu estava viajando e eu sabia que no fim da jornada de trabalho os meus amigos iam para um lugar para beber. Mas eu pensava assim, eu vou só para comer. Eu sei que eles estão indo para beber. Mas eu não posso ficar com fome no hotel. Então eu vou estar com eles, mas é só para comer. Isso aconteceu várias vezes. E na minha vida, tudo que desde pequena eu tinha como verdade absoluta, começou a se tornar meio relativo. Isso não vai me tirar do céu. Deus se importa com o meu coração. É só isso que Ele importa. Não, Deus não olha para isso. O importante é que Ele sabe que eu amo. E um certo dia, Deus me deu o maior choque de realidade que eu já tive na vida. Eu fiz uma simples ligação para um amigo, aqui em Brasília. E Deus me mostrou algo muito importante. Eu liguei para ele e fiz um convite. Falei simplesmente para ele, querido, eu vou estar no domingo em Brasília, vai lançar um filme novo no cinema. Vamos comigo? E ele me respondeu assim, não. Eu disse, não, você vai estar ocupado? Ele falou, não, eu não vou porque lá não é o meu lugar. Queridos, sabe o que essa resposta me disse? Me disse assim, Laiane, esse jovem é o jovem que você vive tentando levar para a igreja. É o jovem que você vivia orando por ele. É o jovem que você tentava carregar ele para estar sempre perto de Deus. Que ele vivia tentando desviar de um lado e você puxando de outro. E nesse momento, queridos, eu caí de joelho onde eu estava. E eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu disse para Deus, Senhor, aonde é que eu estou? Senhor, eu nem me reconheço mais. Eu não sei mais quem eu sou. Aquela menina que gostava de pregar, de cantar, de estar no meio do teu povo, de testemunhar, de defender a fé. Eu não sei mais quem eu sou. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E preciso muito, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou parar de hipocrisia. Eu vou até o pastor e vou pedir para tirar o meu nome do livro da igreja. Porque eu estou vivendo em cima do muro. E eu sei a quem pertence o muro. Então, Senhor, eu vou aproveitar os prazeres desse mundo. Porque do jeito que eu estou vivendo, eu sei que eu não vou para o céu. E eu disse mais, Senhor, faça algo por mim, porque eu mesmo não posso. Naquele momento, queridos, Deus falou comigo. E eu pensava que Deus iria falar assim, filha, sai desse trabalho e vai fazer uma missão. Vai para a Colômbia, vai para a África, vai para qualquer lugar fazer uma missão para você recuperar a sua vida espiritual. Eu pensava que Deus ia dizer assim, olha, faz uma jornada de 40 dias de oração. Ou eu pensava, Deus vai mandar uma pessoa que vai me dar um sermão, Ele vai falar alguma coisa para mim, eu vou esperar. E Deus disse naquele momento no meu ouvido, algo que eu nunca esperava escutar. Ele disse assim, filhinha, muda a sua alimentação. E eu ouvi aquela frase e fiquei indignada. Falei, o que, Senhor? Mudar a minha alimentação? Como assim, Senhor? Eu frequento a academia, eu tenho uma pessoa que dita a minha dieta, eu sou uma pessoa que ensina os outros a comerem, como assim mudar a minha alimentação? E Deus foi tão bondoso, tão misericordioso, que começou a partir daquele momento a me ensinar coisas simples, básicas, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Olha só, queridos, no livro Educação, na página 195, diz assim, desde que o espírito e a alma se encontrem em impressão mediante o corpo,
Tanto o vigor mental como o espiritual depende em grande parte da força e atividade física. O que quer que promova a saúde física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter equilibrado. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações ou completamente cumpri-las para consigo mesmo, seus semelhantes e seu Criador. Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. Um conhecimento de fisiologia e higiene deve ser a base de todo esforço educativo. E eu comecei a pesquisar e descobri que nos livros de testemunho falam mais de 300 vezes que eu tenho que estudar fisiologia, que eu tenho que aprender o que acontece no meu corpo, que eu tenho que entender o que acontece dentro do meu corpo. Aí eu comecei a entender o que Davi diz em Salmo 139, versículo 14, de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Eu tenho que entender a minha formação. E dentro disso, eu comecei a entender que eu precisava aprender sobre alimento, sobre a importância da alimentação. Eu já tinha escutado frases importantes como que teu alimento seja o teu remédio, mas eu não sabia ainda para que isso servia para o meu corpo. E aí eu tive que começar a entender principalmente o que é alimentação saudável. Quando você pensa em alimentação saudável, o que vem na tua mente? Pode falar. Como? Frutas, que mais? Verduras, legumes, que mais? Água, que mais? Cereais, castanhas. O povo aqui está bem, Samara, está tudo certo. Acho que eu posso até parar. Todo mundo entendeu já. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de alimentação saudável, nós devemos entender que nós temos 2 grupos. E vocês qualificaram um grupo para mim. Isso quer dizer que nós temos um grupo de alimentos que são saudáveis e outros que não são saudáveis. Entenderam isso? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos continuar. Outra coisa que Deus me mostrou muito importante é que eu deveria entender o funcionamento do meu corpo. Por exemplo, o metabolismo. E o que é metabolismo? Para que isso serve? Eu tenho que entender, porque isso é o que me faz ter vida. Olha só, o metabolismo é como o teu corpo converte calorias daquilo que você consome em energia. Então você precisa de energia o tempo todo para o teu aquecimento corporal, para a tua respiração, para você estar alerta, ou você precisa ter energia em repouso. E aí quem faz isso por nós é o metabolismo, a partir do alimento que nós comemos. E aí nós temos dentro do metabolismo algo chamado metabolismo basal. E é muito interessante, porque depois que você aprender isso aqui, você vai entender o que a nutricionista faz por você. Olha só, o metabolismo basal é a quantidade mínima de energia que o nosso corpo necessita para se manter, mesmo que em repouso, em funcionamento perfeito, com as funções vitais do nosso corpo. Aí eu achei interessante isso que Deus começou a me mostrar. Nossa, que interessante. Então, o meu corpo funciona assim. Ele precisa disso. E quando você vai numa nutricionista, esse cálculo aqui que ela faz para saber a sua taxa metabólica. Sabe quando ela fala assim, o seu metabolismo é tanto? Esse cálculo. Esse é o do homem e esse aqui é o da mulher. Tem diferença, sim ou não? Vocês viram que tem diferença, não tem? Então, maridinho, se você está do lado da sua esposa agora e está dizendo para ela algumas coisas do tipo, você precisa perder peso. Olha, você está comendo muito. Olha para mim. Para com isso. Tá bom? Porque o teu corpo é diferente do corpo da mulher. E você, esposa linda, você está fazendo isso com seu esposo? Para com isso. Você precisa ajudá-lo. Certo? Então nós temos diferença. E aí Deus continuou me mostrando que eu entendi
que o que me dá energia é alimento. Aí eu comecei a entender também que a palavra energia, ela pode ser traduzida também como calorias. Então, quando alguém falar para você de calorias, você não precisa sair correndo, porque você precisa de calorias. É importante a caloria. E aí eu fui entender que nós temos os nutrientes, e os nutrientes nos dão calorias, e nós temos grupos de micro e de macronutrientes, e os principais entre os macros estão aqui. Carboidrato. Para cada grama de carboidrato que eu como, eu produzo 4 calorias. Para cada grama de proteína que eu como, eu produzo 4 calorias. E olha só que interessante, para cada grama de lipídio que eu como, eu produzo 9 calorias. Entendeu agora quando dizem para você cuidado com a gordura? Ó, bota um freio na gordura, porque é muito, né, um pouquinho mais que o dobro calórico do que a proteína e do que o carboidrato para o teu corpo. E é interessante que quando nós consumimos mais do que a nossa taxa metabólica precisa, nós começamos a armazenar tudo num banco. E tem gente que está com esse banco rico, viu? Riquíssimo. Geralmente, esse banco nós alojamos ele nessa região. Pode ser em outras partes. E o nome da moeda desse banco é gordura. Esse é um banco muito sério, que nós temos que pensar. Só que eu tinha uma ideia totalmente diferente sobre proteína, sobre carboidrato, sobre lipídio. E Deus começou a me ensinar que coisas como, por exemplo, a abobrinha tem carboidrato, a selga, couve-flor, pimentão, rabanete, repolho, tomate tem carboidrato, espinafre. Aí olha só, beterraba, abóbora, chuchu, que tem gente que pensa que só tem água aí. Bagaço, não é assim que a gente escuta? Nabo, quiabo, e aí vem os que tem mais carboidrato, a mandioca, a batata inglesa, batata doce, batata baroa, inhame, tudo isso tem carboidrato. Olha só que importante. Aí eu falei, tá bom, mas e proteína? Aí Deus começou a me mostrar que tem vários alimentos muito saudáveis, riquíssimos em proteína. Como, por exemplo, o espinafre. Olha só, em 100 gramas de espinafre, você tem 49% de proteína. Na couve, brócolis, couve-flor, cogumelos, salsa, no pepino, pimentão, repolho. Eu fico aqui até a tarde falando lista para vocês de alimento com proteína. Só de origem vegetal. E aí eu pensei, bom, e as gorduras? Porque eu gostava muito de gordura. E agora, como eu vou consumir gordura de forma saudável? E aí Deus começou a me ensinar que no abacate, que na aveia, que na oliva, que no centeio, que na cevada, que no coco, no gergelim, no milho, no mel, e em todas as oleaginosas, são fontes riquíssimas de gordura saudável. E que eu poderia começar a consumir isso. Então eu entendi na mente que eu deveria ter distinção entre os alimentos. E comecei a aprender sobre alimento saudável. E o quanto isso era importante para o meu corpo. Daí Deus vem com outra novidade para mim. Sobre fracionamento das refeições. E para entender o fracionamento das refeições, eu comecei a estudar. Porque como Deus disse para mim, muda a sua alimentação, Ele começou a falar de uma forma, de outra. E eu tive que continuar pesquisando. E aí eu comecei a entender o seguinte, que a nutrição convencional pede para eu fracionar a minha refeição assim. O meu de jejum, lanchinho da manhã, o meu almoço, lanchinho da tarde, o meu jantar e ainda vem a ceia. Quantas refeições? 6 refeições. Não é assim? Foi isso que eu aprendi. Mas aí Deus começa a mostrar umas coisas importantes, porque Ele falou muda a sua alimentação, então Ele estava disposto a me ajudar. E eu li artigos como, por exemplo, um artigo que saiu da USP, falando que o meu gasto energético, presta atenção nisso, é importante. O meu gasto energético acontece 45% dele só no período da manhã. Aí eu falei, peraí, então tem alguma coisa errada, porque se eu dividir a alimentação, ela fica assim, ó, 15%, 5%, 30%, 15%, 30% e 5%. E se o meu gasto energético acontece
45%, ou seja, quase todo ele, né, só de manhã, tem uma coisa errada, porque eu preciso consumir energia para ter energia, não é verdade? E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu preciso consumir de manhã 45%, no almoço 35% e o meu jantar 20%. Comecei a pensar, peraí, tem uma regrinha que eu aprendi quando era criança e que para mim parecia conversa para boi dormir. Que de manhã eu tenho que comer como um rei, meio-dia, príncipe, e à noite, como mendigo. Mas se você calcular isso aqui, você vai ver que quem está passando bem é o nosso mendigo. E o nosso reizinho está morrendo de fome. Não é assim? Isso foi importante entender. Porque se eu gasto tanta energia de manhã, por que a minha principal refeição não é o café da manhã? E à noite, quando eu vou repousar e o meu corpo não precisa mais de tanta energia, por que eu estou comendo mais de tarde para a noite? E aí Deus continuou me mostrando, para eu compreender melhor a questão de fracionar minhas refeições. Ele me mostrou sobre esvaziamento gástrico. E eu pensei, que maravilha. Isso aqui é um café da manhã tradicional norte-americano. Agora eu pergunto a vocês, quanto tempo leva para esse café da manhã ser digerido pelo organismo? 6 horas, que mais? Tem algum outro palpite? 5, o que mais? Vocês estão bem aqui, hein? Estou falando, Samara, podia ter mudado o assunto, estou pegando leve. Olha só, esse é o tempo que levaria para digerir, 4 horas, de 4 a 6 horas, você está certo, irmão? E é interessante que, de acordo com a tabelinha que eu mostrei para vocês anterior, se o meu organismo leva de 4 a 6 horas para o meu café da manhã, e no meio da manhã eu já comi um lanchinho, como por exemplo, mais um lanchinho, o que vai acontecer com a minha digestão? O que acontece? Ela vai parar. Então eu comi o meu café da manhã perfeito. Deu mais 3 horinhas, eu coloquei mais alguma coisa, não terminou a digestão. Aquele alimento que eu estou comendo agora vai parar. Aliás, o que eu comi vai parar, para esperar a digestão do outro momento, do outro alimento, porque ele precisa chegar no mesmo momento digestivo. E alimento parado no organismo, o que acontece? Fermenta. E você não vai ter todos os nutrientes necessários. Tanto é que eu tenho tanto paciente de sobrepeso desnutrido, pelo fato de comer muito fora de hora. E aí aquela digestão que levaria 4 horas com um lanchinho no meio da manhã passa a ser de 6 a 9 horas. Só que aí antes do almoço, eu estou ali preparando alguma coisa, me dá na ideia de comer um chocolate. E aí a digestão que levaria 4 horas passa a ser 13 horas. Só tem um problema. 13 horas depois eu já almocei, já lanchei. Vocês entenderam que importante é? Então, de quanto em quanto tempo deve ser a minha alimentação? De 5 a 6 horas. E aí é por isso que eu vim entender que se o meu gasto energético é maior de manhã, eu preciso ter uma pausa até o meu almoço. Os livros de testemunho que nos indicam ter saúde melhor diz assim, que nem 1 grama entre as refeições. Para que o meu organismo tenha condição. Quer ver uma prova grande? Olha só o que está escrito no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O estômago precisa receber cuidadosa atenção. Não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Isso é importante. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui faz tempo que não escuta o estômago roncar. Quando o estômago ronca é o quê? Fome. É isso que a gente aprende. Mas na verdade, o seu estômago está formando bolhas gástricas. Ou ele está formando, na verdade, rojões, foguetes de felicidade, porque finalmente ele teve um descanso.
Tem pessoas que falam assim, Laiane, eu não consigo comer de manhã. Não adianta passar cardápio para mim para de manhã. Simplesmente porque come tanto à noite que o organismo leva um tempão. O cérebro manda um monte de sangue para ajudar no processo digestivo e ele trabalha o estômago a noite inteira. E quando está de manhã, que ele finalmente descansou, você não tem fome. Mas ainda assim você come. Não é assim? Por isso o nosso jantar tem que ser leve. De preferência que seja enquanto tenha sol ou enquanto tenha dia a sua última refeição. Para que o teu organismo descanse antes de você dormir. E você tenha uma ótima noite de sono. Que você tenha uma ótima noite de descanso. Eu tenho tantos pacientes com insônia que somente de mudar os hábitos alimentares e eles comerem da forma correta à noite, eles passam a dormir melhor. Ou eles passam a ter sono da forma certa. E aí eu coloco um monte de triptofano na alimentação deles, que produz serotonina e melatonina. E eu vou falar sobre isso à tarde, quando eu falar sobre tratamento para depressão. Tá certo? Mas, queridos, para terminar esse assunto, presta atenção nessa foto. Aqui em cima nós temos uma glândula que nós chamamos de parótida. Submaxilar e a submandibular embaixo. Essas glândulas de baixo, elas servem para produzir saliva. Manter a sua boca molhadinha, para você babar à noite. É para isso que ela serve. A glândula de cima, ela produz uma enzima muito interessante. Inclusive, essa enzima é usada na digestão. 40% da digestão de todo amido que você ingere é feito só pela enzima fabricada pela parótida. E sabe o que é interessante? É que a parótida só produz enzima a cada 5 horas. Então, todo alimento que você come no intervalo não vai ter enzima para quebra e para ajudar na digestão. Aí você vai sobrecarregar alguns órgãos, um deles é o pâncreas. E quando você sobrecarrega seu pâncreas sem essa enzima, você causa algo que você está vendo por aí todos os dias. Envelhecimento precoce. Então, queridos, está escrito para nós há mais de 100 anos atrás que a nossa alimentação deve ter pausa, que nós devemos comer a cada 5 horas, que o nosso café da manhã deve ser abundante, porque o café da manhã, ele é abastecimento, o almoço é reabastecimento, e à noite pode ser que eu não precise, porque 2 refeições é melhor do que 3. Então, aqueles que fazem serviço pesado, realmente precisa. Sabe o jejum intermitente que você está escutando agora? Está escrito para nós há mais de 100 anos. De uma forma muito incrível, de uma forma muito boa. Queridos, hoje eu moro numa chácara onde eu recebo pessoas para tratamento. E há pouco tempo atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um senhor. E ele mandou para mim: oi, Laiane, tudo bem? Uma pessoa me deu o teu telefone e me indicou o seu trabalho. Eu estou com câncer no intestino. E eu preciso fazer quimioterapia, não estou conseguindo, porque o meu sistema imunológico está muito fraco, muito baixo. E eu preciso da sua ajuda. E naquele momento, queridos, eu não o respondi. Eu fui orar. Eu falei para Deus: Senhor, diabetes é fácil de tratar. Hipertensão, moleza. Não tem um paciente de hipertensão que não ficou curado até hoje. Depressão e tantas outras doenças, mas Senhor, câncer. Ele tem câncer, Senhor. E eu ouvi Deus dizendo claramente no meu ouvido: filhinha, essa é só mais uma doença que eu posso curar. E eu disse: amém. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E eu falei: Senhor, o método é teu. Então eu vou me encontrar com essa pessoa. E nós marcamos. O interessante é que ele falou para mim assim: meu câncer não está mais só no estômago. Perdão, no intestino. Ele migrou para o fígado. E eu falei para ele: querido, eu tenho 2 dietas.
Essa dieta aqui é para fortalecimento do sistema imunológico. E eu tenho uma outra dieta para te apresentar, que é uma dieta curativa para o câncer. E ele falou assim: eu quero a dieta do sistema imunológico, porque eu preciso me fortalecer. Naquele momento eu deixei ele um pouquinho e fui orar novamente. Eu falei: Senhor, como eu vou deixar esse homem sair daqui sem chance de cura para o câncer? E eu dei para ele a dieta curativa, ao invés da dieta do sistema imunológico. Eu comecei a ensinar para aquele homem, dentro da dieta, que ele deveria beber água. E água na quantidade certa. Comecei a falar para ele a importância de hidratar os tecidos, de regular a temperatura cerebral, de ajudar na lubrificação das articulações, de dissolver os nutrientes, transportar oxigênio e tudo que a água pode fazer. Comecei a mostrar para ele que 80% de um corpo de um bebê é formado por água. E de um adulto, de 70 a 75. E de um idoso, de 60 a 65. E que quanto mais idade temos, menos água temos no corpo. Comecei a mostrar para ele a importância de beber água. Quanto ele deveria beber de água por dia para o corpo dele. Que era só ele multiplicar 0,034 pelo peso dele. Isso daria em litros a quantidade. Aí eu mostrei para ele o testemunho da Sara, que era uma pessoa que ficou bebendo 3 litros de água por dia em um mês. E essa foi a diferença que deu na vida dela. Além da cura de uma enxaqueca. Comecei a mostrar para aquele homem também a importância de respirar ar puro. Que esse era o primeiro princípio de saúde que Deus tinha nos dado. E que nós devemos lembrar da nossa respiração, porque a gente esquece dela. É algo tão automático. Mas você vive sem comer um tempo, vive sem beber água um tempo, mas quem de vocês vive um tempo sem respirar? Quem de nós? E eu comecei a mostrar para ele a importância de fazer atividade de respiração todos os dias. De encher os pulmões de ar, de limpar, de oxigenar melhor o cérebro. De melhorar também o gasto energético, porque a pessoa que respira mal, ela tem diminuição do gasto energético, consequentemente ela precisa de energia e isso faz com que ela coma mais. Isso uma pessoa que respira mal. Mostrei para ele coisas como, por exemplo, Ciência do Bom Viver diz assim: para possuir bom sangue é preciso respirar bem, plena e profunda expiração de ar puro, que encha os pulmões de oxigênio, purifica o sangue. Isso comunica ao mesmo tempo uma cor viva, enviando qual corrente vitalizadora a todas as partes do corpo. Uma boa respiração acalma os nervos, estimula o apetite, melhora a digestão e conduz um sono profundo e restaurador. Então eu falei: olha, você tem que dormir cedo. E à tarde eu vou falar um pouquinho sobre melatonina, como eu prometi para vocês, e também sobre o hormônio do crescimento, que tem a ver com o sono. Continuei mostrando para ele sobre da respiração. Continuei falando para ele sobre o descanso, que nós temos sim horário para dormir, que nós não temos que ficar acordado o tempo que nós queremos. E que é importante o descanso. Porque através do descanso, e primeiramente a fase dele, a primeira, porque nós temos 4 ciclos do sono, é a parte de regeneração, principalmente celular. Então, se você não dorme bem, você não se regenera. Comecei a mostrar para ele a importância de fazer atividade física, ele disse: eu não consigo. Eu falei: consegue. Nem que seja o quarteirão em volta do teu prédio, mas eu preciso que você faça isso todos os dias. Comecei a mostrar para ele também sobre a importância de tomar sol. E ele falou: Laiane, todo dia? Eu falei: todo dia. Você vai começar a tomar sol. E você vai tomar sol no horário certo. Porque olha só, o sol produz vitamina D. E a vitamina D controla 270 genes do nosso corpo. Mostrei para ele também sobre o melhor horário de tomar sol, porque nós temos o sol UVA, o UVB e o UVC, e o horário do sol para nós tomarmos, para sintetizar a vitamina D no corpo, é o horário do sol UVB, que vai de 11 a 1 da tarde. E aí eu falei: olha, mas tem o horário também para a tua pele, porque você precisa ficar o tempo de exposição para a tua pele. Uma pessoa branquinha, ela fica um tempo. Uma pessoa mais parda, outro tempo. Uma pessoa com a pele negra tem que tomar mais sol, por causa da melanina, que não permite que o sol penetre tanto na pele. E comecei a ensinar coisas básicas para eles, como equilíbrio.
Ou temperança, que é uma palavra que nós conhecemos e ele não conhece. E mostrei para eles, queridos, que temperança é você não fazer o que é errado e o que é certo, fazer de forma equilibrada. Porque muitas vezes nós confundimos. Isso aqui faz mal, mas eu vou usar só um pouquinho. Isso é temperança. Não. Temperança é eu não faço o que é errado. E o que é certo, eu uso de forma também equilibrada. E o principal, confiança em Deus. A importância de se confiar em Deus. Eu falei para ele que eu era cristã e que a partir daquele momento eu estaria orando por ele se ele aceitava as minhas orações a Deus. Ele disse que sim. Passou-se 15 dias. Ele me mandou uma mensagem e disse assim: Laiane, muito obrigada. E eu pensei, bom, se é para agradecer, tem que ser a Deus, porque o método é dele. Eu acabei de sair da minha médica e ela é cética. Eu não contei o que você mandou eu fazer. O que eu gostaria de te dizer é que nesses 15 dias o meu câncer reduziu 50%. Amém? Queridos, vocês entenderam que eu falei para esse homem somente os 8 remédios da natureza e como se alimentar de forma saudável? Foi isso que eu passei para ele, nada mais. Há poucos dias antes de eu sair de viagem, ele foi na minha chácara. Porque depois disso ele se tornou amigo do meu esposo. E o meu esposo manda mensagens para ele da igreja sempre. E hoje ele é uma amante da igreja adventista, amém? E ele foi lá e nos contando como estava a sua saúde. Ele falou: Laiane, eu fui no médico e ele falou para eu voltar daqui a 6 meses. E eu disse, 6 meses? Ele falou, 6 meses. Eu também estranhei, falei, doutor, mas 6 meses? Ele falou, sim, você está curado do câncer. Amém? Queridos, isso não é para mim. Isso não é nada para mim, é tudo para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas eu sei que o que transformou a minha vida está transformando a vida de outras pessoas também. Eu gostaria de convidar para música especial nesse momento. E enquanto as meninas vêm, eu gostaria de contar para você só uma coisa. Até o momento que Deus me disse, muda a sua alimentação, eu nunca tinha lido a Bíblia. Mesmo sendo adventista de berço, eu sabia da Bíblia porque eu ouvia. Mas foi a primeira vez que eu peguei a minha Bíblia e tive condições de fazê-la em um ano, de ler e estudar a Bíblia em um ano. Naquele mesmo ano onde Deus começou a trabalhar comigo através da minha alimentação, eu consegui ler livros que eu nunca pensava que eu leria. Em um ano eu li a série Conflito. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Parábola de Jesus, Vida de Jesus, Eventos Sinais do Grande Conflito. E eu não digo isso para mim, não. Porque isso para mim é vergonhoso, porque até aquele momento eu nunca tinha feito nada disso. O que eu sei é que quando Deus disse, muda a sua alimentação, Ele trabalhou comigo, para que eu tivesse condições de reagir melhor. Nós vamos ouvir nesse momento uma música. E eu vou pedir para você fazer algo nesse momento, que é orar. Como eu fiz naquele dia, naquele quarto. Me entreguei ao Senhor e disse, Senhor, faça alguma coisa. E Deus disse, pela misericórdia dele, me deu uma resposta. Eu quero que você ore pedindo a Deus, para que se for isso que você tenha que mudar na sua vida, que Deus te mostre também. Para que se é isso, que é isso que está faltando na tua vida, para você alcançar aquilo que você está esperando, que Deus te mostre também. Porque eu sei como Deus foi misericordioso para trabalhar na vida de uma miserável. Ele pode trabalhar na sua vida e transformar a sua vida a cada dia. Amém. Irei aonde me levar.
pois sei que sabes o melhor pra mim. Prostrado te encontro quando estou ajoelhado, onde o pecador começa a crer. No mais alto lugar, mais alto lugar, reina o Filho de Deus. Ele envia seus anjos para cumprir a promessa. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Pela certeza que irei vencer, pelas batalhas que já conquistei e pelo cuidado de um Deus tão protetor, tenho paz e agradeço, porque eu sei que não mereço, Senhor. No mais alto lugar, mais alto lugar, reina o Filho de Deus. Ele envia seus anjos para cumprir a promessa. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Eu não posso entender o porquê de tanta dor, mesmo sem merecer, se entregou. No mais alto lugar, no mais alto lugar, mais alto lugar, reina o Filho de Deus. Ele envia seus anjos para cumprir a promessa. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Eu só preciso orar e nunca mais estarei só. Senhor, aqui está o teu povo, Pai. São seus filhinhos. E eu sei que o Senhor os ama tanto, tanto, que um dia foi capaz de derramar o teu próprio sangue. Que grande amor é esse, Senhor. Senhor, eu sei também que o Senhor nos deu um presente valioso, chamado saúde. E que o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Mas que, Senhor, saúde é uma consequência das nossas escolhas. Por isso pedimos, Senhor, nos ajude a escolher certo, a ter firmeza e força para fazer o que é certo, Senhor. Porque todos nós sabemos o que devemos fazer e como te honrar. Por isso nos ajude, Senhor. Abençoe, Pai, essas vozes tão lindas que cantaram louvor a Ti agora. Abençoe, Senhor, essa igreja, os anciões, o pastor, a
todos os que se dedicam ao ministério, a todos os membros dessa igreja, para que possam ser a cada dia fortalecidos, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça, para mostrar a esse lugar, ó Deus, a que nós servimos. Nos ajuda, Senhor, a testemunhar de Ti em todos os momentos da nossa vida, seja através do que fazemos ou do que nós alimentamos também, Senhor. Cuida de nós, Paizinho, e nos dê um restante de sábado feliz. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Believe in the Son. I believe in the risen One. I believe I overcome by the power of His blood. Amen. Amen. I'm alive because He lives. Amen. Amen. Let my song join the one that never ends, because He lives.